Olá a todas e todos, meu nome é João Gabriel, professor de Sociologia, e hoje nós vamos falar sobre o tema Minorias Sociais, Juventude. Antes de eu começar a minha aula, quero te convidar a se inscrever aqui no canal Brasil Escola, deixar o sino ativado para receber as nossas notificações. E se tiver alguma dúvida da aula, pode mandar um recado aqui para mim para te responder, beleza? Bom, pessoal, o tema minorias sociais e juventude, esse assunto é muito importante e é um tema muito complexo. Ao mesmo tempo que ele é importante e complexo, é um tema bastante recente a gente pensar outras temáticas de sociologia que envolvem a questões de minorias sociais. Vamos pensar um pouquinho disso a respeito da ideia de sociologia da juventude. Dentro da sociologia, nós podemos separá-la em mais ou menos várias áreas de pesquisa. Nós podemos, por exemplo, falar de sociologia da cultura, sociologia das instituições, sociologia dos grupos sociais e também podemos falar de sociologia das minorias. E entre essas várias minorias sociais, nós temos juventude. Esse tema, ele encontra, tipicamente, duas grandes versões a respeito de um tratamento sociológico. Um primeiro deles é uma ideia de sociologia que era muito comum na virada do século XIX ou na segunda metade do século XIX, que categorizava a juventude como uma espécie de uma categoria de sociologia mais vinculada à idade. Que se pensava então em jovens, uma faixa etária, justamente no século XIX devido à segunda revolução industrial. Devido à mão de obra extremamente barata dos jovens pobres em fábricas, começou-se a discutir e que rol ou que perspectiva estaria esse grupo de pessoas jovens ligados a esta grande categoria de uma minoria social. Esse tema ele ficou mais secundário devido às guerras, devido inclusive à virada do século XX, às novas mudanças no capitalismo, e só volta à tona com grande força mesmo a partir dos anos 1950, justamente quando nós temos na Europa um conjunto de vários movimentos sociais de juventude, principalmente o que tange a chamada contracultura, que aí vai envolver o movimento hippie, o surgimento do rock and roll, as várias designações do movimento feminista, o movimento negro. Então, a categoria sociologia da juventude, quando ela trabalha jovens, ela ganha uma importância muito grande no pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente a partir de 1950. Aqui eu gostaria de destacar para vocês, dentro dessa nova categoria dos anos 50, três grandes teorias clássicas de como tratar a juventude. Particularmente, eu prefiro trabalhar essas três categorias juntas, mas nós podemos também separá-las didaticamente em três pontos. Por exemplo, quando falamos de juventude, podemos pensar a respeito de uma categoria de teoria geracional, que entende juventude enquanto uma geração, então ela se torna, nesse caso, momentânea e transitória, entre infância, adolescência e juventude, mais entre esse meio termo até a fase adulta. Essa categoria ela já foi muito criticada, porque não se entende apenas a juventude como uma categoria etária. Sim? A segunda grande teoria seria a teoria classista, muito em voga, devido às teorias marxistas do século XX, que pensa a categoria na particularidade das classes sociais, ou seja, dentro da dinâmica de participação e de presença, posição diante das relações de produção. Então nós estamos falando, por exemplo, de jovens, mas de qual classe social? Jovens proletários, trabalhadores, jovens burgueses, jovens de classe média, termos esses que nem o marxismo clássico teoriza, mas que daria para a gente encaixar nesse pensamento, nessa teoria classista. Uma terceira grande categoria, essa é um pouco mais complexa, ela entende a juventude enquanto uma cultura de jovens. Nesse caso, trabalha-se uma noção mais simbólica, mais criadora de elementos a não ser necessariamente etária ou econômica, como é da classe social. Nesse caso, se pensa como a juventude ela constrói valores próprios de produção desse grupo social. Portanto, eu particularmente gosto de tratar, quando vamos falar de juventude, dos três aspectos ao mesmo tempo. Nós não podemos excluir idade, ao mesmo tempo classe social e muito menos os valores que a juventude produz. Mas ao mesmo tempo, fica aqui uma reflexão importante, é que quando nós tratamos de valores, pode ser que esses valores estejam em voga em várias classes sociais ao mesmo tempo. Então, por exemplo, podemos falar de jovens e a questão da música, Na música, existem várias produções musicais, artísticas, que envolvem inúmeras classes sociais, portanto, valores de inúmeros grupos sociais, beleza? É interessante que a leitura sobre a juventude no tempo contemporâneo, ela envolve também uma categoria dinâmica de vários elementos. Quando pensamos em juventude, a gente nunca pode esquecer que a gente está falando de uma categoria social típica de sociedades modernas. Veja que a primeira grande teoria
ela começa a partir de 1850. Então não se tem escritos, né, preocupados dentro da sociologia sobre outros tempos a não ser o tempo industrial. Portanto, a gente pode chegar a uma conclusão bem interessante aqui. Falar de juventude é falar de várias questões em voga e colocados dentro de um grande complexo. Por exemplo, as taxas de homicídio no Brasil estão muito ligadas aos jovens. Nós sabemos que a categoria mais vulnerável, né, para ser assassinado no Brasil está de juventude. E se fizermos um outro recorte dentro dessa juventude, podemos falar também da juventude negra. Também juventude periférica. Então, quando pensamos em juventude, estamos falando sim de uma relação muito restrita e direta à questão das violências, tanto físicas, quanto simbólicas, quanto culturais, beleza? Também falamos das formas como as grandes instituições pensam a juventude. Durante muito tempo, jovens, crianças foram sempre silenciados em respeito da noção de adultocentrismo. Já vou falar nessa expressão? Que parte da ideia de que somente adultos têm possibilidade de dizer o que é e o que não é. Ou seja, os jovens perderiam espaços, né, de autonomia e como a família, uma grande instituição, ela simplesmente silenciaria os jovens. Falamos também de jovens de instituições como partidos políticos, ok? Como a escola, como uma grande instituição. Nesse caso também, falamos de jovens vinculados a ideologias. Não deixe você aí esquecer nunca de que é nos anos 1950, 60 que nós temos os grandes movimentos de juventude na Europa e que se espalhou por outros continentes. O Brasil mesmo, né, com vários movimentos de juventude, olha o movimento tropicalista, né, que vinculava a música, que vinculava, por exemplo, produções intelectuais com essas faixas etárias. Também pensamos identidade de gênero, ou gêneros de um modo geral. É justamente nesse período de juventude que se dá o maior número, ou pelo menos a maior tentativa de identificação com aquilo que nos reconhecemos enquanto sexualidade. Portanto, falamos de juventude vinculada a gênero quando falamos de jovens que nesse período, entre os seus 12, 15 até os 29 anos, estão se identificando em relação a gênero. Também podemos falar de juventude vinculada a culturas. Como é interessante, né, a diversidade cultural que a juventude possui. Não dá para tratar o mesmo jovem com a mesma categoria cultural, um jovem norte-americano e um jovem, por exemplo, indígena de uma comunidade na Austrália. Também é possível trabalhar dentro do próprio Brasil, onde nós temos uma dinâmica de diversidade muito grande, a palavra jovem como se fosse a mesma coisa. Portanto, também pensar a juventude nesse complexo, né, de diversidade culturais. E ao mesmo tempo, por fim, falamos que no Brasil, e isso é interessante, os grandes e últimos movimentos sociais que nós tivemos aqui, como de ocupação das escolas, como o movimento de junho de 2013, como até os caras pintadas lá do início dos anos 90, vinculados a movimentos sociais jovens. Jovens que estão estritamente ligados a grandes movimentos sociais. Beleza? Deixo para você aqui, para finalizar minha aula, uma dica interessante. Existe um texto do professor Alberto Melucci, chamado Juventude, Tempo e Movimentos Sociais, onde ele trabalha justamente essas categorias aqui. Como que a juventude ela se envolve em um núcleo, né, ou num complexo de relações muito grande e que não dá para pensar a juventude apenas como um aspecto simplesmente de faixa etária. Pensar a juventude é também pensar políticas públicas, é pensar sobre futuro, é pensar inclusive quais são as dinâmicas e as nossas obrigações enquanto cidadãos. Até porque a juventude de hoje é uma juventude ativa, uma juventude do trabalho, é uma juventude proativa e ao mesmo tempo é pensar a respeito do futuro, belezinha? Deixo aqui a última questão. Quando se fala de sociologia da juventude, nós estamos falando de uma disciplina interna da sociologia que ela é completamente interdisciplinar. Ela dialoga com a história, com a geografia e principalmente como que dentro que a sociologia trabalha a juventude com categorias bem específicas, como essas três que nós trabalhamos aqui. Belezinha? E aí, gostou da minha aula? Então dá um like aqui pra mim, mas não se esqueça, nós temos aqui na nossa descrição um conjunto de links para você acessar e aprofundar sobre o tema de juventude. Também temos nas redes sociais o canal Brasil Escola. Não se esqueça, Instagram, Facebook e Twitter, beleza? Até a nossa próxima videoaula.